Boa noite, queridos pais, responsáveis, colegas de trabalho que estão chegando aí da reunião do núcleo de estudo, professores que estão também saindo da sala e vindo aqui visitar este encontro. Muito obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Zilma, eu vou acompanhar com vocês aqui esse trabalho. E estou aqui hoje envolvida com esse núcleo de estudo sobre inclusão escolar. Queridos pais, responsáveis e colegas, sentimos-nos honrados com a presença de cada um de vocês. Parabenizamos essa iniciativa em participar do núcleo de estudo, hoje aberto aos pais, sinalizando o seu desejo de aprender e também de compartilhar conhecimentos. Muito obrigada. Prezados, nossa equipe de assistentes e monitores pedagógicos estão dedicando tempo ao estudo e debate dessas duas obras literárias. Crianças Desafiadoras, da Luciana Brits e Dr. Clay Brits, psicopedagoga e neurologista, neuropediatra. E Mentes Únicas, que trata sobre o transtorno do espectro do autismo, também da Luciana Brits e do Dr. Clay Brits, que lamentavelmente Dr. Clay Brits nos deixou nesse último mês, né? Falecendo aí. Então, em memória a este grande estudioso, né, pesquisador da área dos transtornos mentais. Essas literaturas nos trazem grandes contribuições sobre o transtorno do espectro autista e o transtorno opositivo desafiador. Por meio do estudo, buscamos qualificar ainda mais as nossas ações para atender aos estudantes que apresentam alguma necessidade específica. A palestra que acompanharemos a seguir está relacionada ao tema afetividade e aprendizagem do estudante atípico. É um tema de suma importância para a inclusão escolar. O tema de hoje, o afeto importa. Com imensa satisfação, nós convidamos as profissionais que irão conduzir a apresentação nessa noite. Convidamos a Cleide Ferreira, que é psicóloga e neuropsicóloga. Ela é CEO do espaço Treinando para a Vida e coautora do livro O Poder da Felicidade. Convidamos também a Daniela Soares. Ela é psicopedagoga clínica e psicomotricista em formação. Autora do livro Bem Querer, palestrante, supervisora clínica, idealizadora do método Afetar. Especialista em alfabetização, terapeuta ABA e de Floor Time 101. Eu convido dúvidas. Passo a palavra para as convidadas e desejo um ótimo trabalho. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento. E nós queremos mesmo que, nesse momento, a gente possa viver as nossas emoções, né? A gente liberar isso que, às vezes, a gente contém tanto, como a gente colocou no cartãozinho para vocês, né? As emoções são para ser, o que está escrito aí? E não contidas. E nós precisamos, nesse mundo que está tão assoberbado, com tantas tarefas, tantas coisas que a gente faz no dia a dia, liberar as nossas emoções. Porque às vezes a gente tem sido tão sério, né? Às vezes a gente tem sido tão contido, com tantas responsabilidades, que a gente se esquece de sentir e de fazer o outro sentir. Então, a gente quis mesmo fazer com que esse momento possa ser um momento também de tocar o seu coração, de tocar a sua emoção. E nada melhor do que o rei, né, Roberto Carlos, para nos ajudar a lembrar disso, que a gente precisa viver as nossas emoções. E eu quis também trazer para vocês esse coração, para que a gente possa pensar um pouquinho naquilo que toca o nosso coração. As nossas emoções, geralmente, elas são ativadas, às vezes, por uma música
Quem aí lembrou de alguma coisa quando ouviu essa música? Levanta a mão aí, de alguma pessoa, de algum momento aí. Algumas pessoas lembraram, né? Às vezes você tem uma música que toda vez que você ouve, você sente alguma coisa. Tem músicas que nos levam à euforia, à alegria, que aquele dia que você não está bem, você coloca ela e daí a pouco você fica bem. Agora já tem músicas que nos levam à melancolia, nos levam ao choro, nos levam à saudade, nos levam para algum lugar que a gente não tem mais, que está só na nossa memória afetiva. Porque a nossa memória afetiva, ela é tocada pelo que entra nos nossos ouvidos. Também, muitas vezes, você se lembra de alguém, de algum momento especial, quando você saboreia uma comida. Já aconteceu isso com vocês? Levanta a mão aí, quem acontece de vez em quando. Você come aquela comida assim, você fala assim, não, isso aqui lembra, né, a minha mãe, ou lembra a época que eu morava em tal lugar, ou lembra o restaurante tal. Lá em casa eu falo muito que o meu marido ele tem muito essa memória afetiva do paladar. Porque às vezes ele fala assim, nossa, estou com vontade de comer aquele pudim que a gente comeu lá naquela viagem, naquele hotel tal. Eu falo assim, meu filho, para mim tudo é pudim. Ele, não, mas aquele era diferente, né? Porque a memória afetiva dele do paladar, ela é muito aguçada. Então, às vezes nós temos isso, uma memória de um momento, de um lugar, por uma sensação do paladar. Outras vezes, nós temos do olhar. Quando você vê determinada paisagem, um quadro, ou quando você vê uma cor em específico, aquela cor te lembra alguém, te remete a algum lugar, te faz viajar também nesse mundo da memória visual. Outras vezes, pode ser pelo tato, algo que você toca que te leva também. Ou alguma coisa que você não gosta de tocar, não é assim? Até mesmo com algumas crianças, né, a gente percebe aquela sensibilidade quando toca algo. E nós adultos também temos, tanto para o lado positivo, quanto para o lado mais desagradável, né, digamos assim. Então, nós degustamos, nós vemos, nós ouvimos, nós tocamos e nós cheiramos. Também tem aquele perfume que quando você sente, fala assim, nossa, esse perfume aí é fatal para me levar lá naquela cena, naquele lugar, naquele momento, com quem eu estava. Então, isso são memórias afetivas. E elas são registradas de uma forma tão intensa que a gente nunca esquece. Toda vez que ela é ativada por aquele mesmo estímulo, a gente tem aquela lembrança forte. Quiçá os nossos estudantes pudessem, né, associar todo o conteúdo à memória afetiva. Porque cada vez que se lembrarem daquele cheiro, daquele gosto, daquela visão, aquilo que eles ouviram, eles se lembrariam de todo o conteúdo. Por isso é importante tocar no afeto. Quem aqui se lembra, né, de uma professora que era muito brava, muito nervosa, muito rude, que às vezes você tinha medo dela, mas você se lembra dela, né? Também tem aquela que te ajudou, que olhou para você, que foi, né, boa com você, foi amorosa. Você também se lembra dela. Então, todas as vezes que o nosso campo emocional, afetivo, ele é tocado, a nossa memória registra. E aí, nós vamos falar um pouco sobre o que é afetividade, afinal de contas, né? Onde que localiza isso aí no ser humano. Então, a afetividade, ela deriva da palavra afeto, né? Afetivo. E ela quer envolver e abranger todos os fenômenos afetivos que englobam o ser humano. E aí, a gente vai construindo a nossa afetividade ao longo do nosso desenvolvimento. Por isso, aquelas memórias que a gente tem mais fortes, às vezes a gente nem sabe explicar, elas foram construídas na nossa infância.
Existem também aqueles cheiros, aqueles sons, aquelas coisas que a gente ouve, a gente não sabe por quê, como, mas aquilo mexe com a gente. Porque ela registrou na memória afetiva, mas a gente era tão pequenininho que a gente não tem a memória racional de saber o que aconteceu ali. Por que eu tenho tanto medo disso? Né? Por que eu tenho tanto pavor daquilo? Ou por que eu gosto tanto desse cheiro? Eu não sei explicar. Mas porque foi desenvolvido ao longo das nossas experiências. E aí a gente vai recolhendo todas as experiências agradáveis e desagradáveis, principalmente a que nós vivenciamos com a nossa família, com aqueles que cuidaram da gente na nossa primeira infância. E está intimamente ligado à experiência do amor. Quando a gente fala de afeto, não tem como não falar do amor. Esse amor é uma necessidade que a gente tem de receber e posterior de dar esse amor. Então a família ela tem que ser esse berço de amor, esse berço de aconchego, esse berço que vai marcar o território do amor. Porque hoje, né, às vezes a gente percebe assim muito vazio nas crianças, nos adolescentes, nas pessoas, porque esse local do amor não foi preenchido, não foi ativado. E aí, quando ele não é preenchido, existe uma coisa que a gente chama de carência. Vocês já ouviram falar da palavra carência? Demais, né? Pois é. O que é carência, hein? Alguém arrisca um palpite aí? O que é carência? A falta de, a necessidade de, né? E alguns vão dizer que é um vazio, né? Porque faltou, então ficou vazio, ficou um buraco. E quando isso não é preenchido, lá na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, isso eclode com as carências, né? A criança também tem, mas o adolescente, aí a gente vai ver essas carências bem expostas, né? Ficam as feridas todas expostas. Por quê? Porque quando a gente falta alguma coisa, a gente quer preencher. E quando a gente quer preencher, muitas vezes nessa fase da adolescência, a gente vai preencher com coisas que não são o amor real, mas que parecem nos satisfazer. E aí o adolescente busca isso muitas vezes na bebida, nas drogas, no sexo, né, naquelas questões da rebeldia, porque ficou vazio. Todos nós passamos por isso, tendo recebido ou não amor. Mas quanto menos amor recebe, mais intenso fica esse vazio. Então, a gente precisa trabalhar para chegar nesse ponto aqui, que é a afetividade saudável. É a capacidade que eu tenho de amar e ser amado. E quantas vezes nós mesmos nos fechamos para o amor? Nos fechamos para o amor na nossa família, com os nossos filhos. Às vezes o filho vem para dar um abraço, fazer um carinho, a gente já repele. Não, menino, estou com pressa. Não, estou saindo agora. Né? Então, às vezes, a gente se fecha nisso aqui. E é importante que nós, adultos, vamos amadurecendo e sinalizando isso para as crianças. O lugar do amor e de ser amado, de amar e ser amado. E o afeto conduz a alma, assim como os pés conduzem o corpo. Eu gosto muito dessa frase de Santa Catarina de Sena, né? Que ela diz isso, que o amor ele vai nos conduzindo, vai conduzindo a nossa alma. Então não adianta os nossos pés nos conduzirem no caminhar, né? Nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, se a nossa alma está desgovernada, se a nossa alma não tem uma direção certa para onde ela vai. Então, fechando isso aqui, né, a gente vai lembrar que a afetividade é tudo isso que vai sendo recolhido nas nossas experiências, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, e que vão fazer sentido ao longo da nossa vida. Quando isso não acontece,
vem carência, imaturidade, dependência afetiva, vem também as crenças, né, de que eu não sou capaz, de que eu não consigo, que eu não sou bom o suficiente, que eu sou um fracasso, que eu não tenho sucesso. E essas feridas na afetividade podem ocorrer em todas as etapas da vida, como eu falei. Ao longo da vida isso vai acontecendo com a gente, mas principalmente na infância. Porque é na infância que a gente está mais aberto e mais necessitado do amor. E esse amor, ele se divide em afetivo, que é o carinho, o afeto, o aconchego, e o efetivo, que é o cuidado, que é a questão material, né, que é a casa, as coisas que a gente proporciona para os nossos filhos também. Então, voltando aqui, a afetividade, ela vai ser composta de sentimentos, daquilo que a gente, né, vai construindo como sentimentos sólidos, o amor, né, às vezes o ódio. Então, ela vai sendo mais profunda, esses sentimentos, trazendo aí conexões de pensamentos, de interpretações. Também nós vamos ter as emoções, que fazem parte dos afetos, que são aquelas que são mais transitórias, que a gente sente ali a raiva, né, às vezes a alegria, a tristeza, o medo, e que elas passam mais rapidamente. Nós temos o nosso humor também, que está alinhavado ali na afetividade. Quando a gente fala de humor, a gente está falando de um estado de ânimo. Tá? Então, tem dia que a gente não fala assim, nossa, hoje eu estou mais animado. Hoje, nossa, estou meio desanimado. Então, não é bem-humorado ou mal-humorado. Na verdade, tem a ver com o nosso ânimo. Por isso que, quando uma pessoa tem depressão, a gente fala que é um transtorno do humor. E uma das características principais da depressão é a pessoa perder o prazer e a vontade de fazer as coisas. Ela não tem ânimo. Não é que ela não quer fazer, mas ela não tem, né, aquele ânimo para fazer. Então, está dentro disso aqui, ó, da afetividade. E as paixões, aquilo que a gente ama, assim, com a força, né, voraz, lembrando aí das paixões mesmo, de amor, de adolescente, que você ama e odeia, né? Então, as paixões são esse campo assim mais quente, digamos assim, que também está dentro da nossa afetividade. Então, voltando ali um pouquinho, vamos só dar um exemplo aqui com relação às nossas crianças, né? A questão do humor. Às vezes a gente percebe tanto as nossas crianças desmotivadas com relação à aprendizagem, à escola. Ai, mãe, vou fazer o dever? Não, não quero. Ai, até o corpinho, né, fala, meio que vai escorregando assim na cadeira. Então, essa motivação está ligada também a esse fato da afetividade. E aí a gente tem que observar como está a minha criança ao vir para a escola. Como está a minha criança na hora do dever de casa? Qual é a motivação que o leva, principalmente os pequenos, porque eles não sabem verbalizar, né? Eles não sabem falar, mamãe, hoje eu não estou com ânimo para fazer essa atividade porque eu estou com dor de cabeça. Às vezes ele não sabe verbalizar. E uma outra coisa, Cleide, as paixões, eu lembrei muito das crianças autistas, né? Elas têm um interesse maior por algo específico. É um tipo de paixão. Eles são ligados a alguma coisa. E nós precisamos utilizar essa paixão, pensando aí na afetividade, para transformar em um canal de aprendizagem. Olha que bacana. Então, quando a gente entende esse processo que a Cleide está trazendo para a gente compreende como nós vamos estimular, trabalhar para que eles tenham melhores resultados. Ótimo, Dani. Então, eu já ia entrar nisso aí, porque, né, nós vamos falar o que isso tem a ver com a aprendizagem e com inclusão escolar. Poxa vida, eu vim aqui para poder escutar, falar sobre a aprendizagem do meu filho, sobre inclusão escolar, e essa psicóloga aí está que fala de emoção, de afeto, de, né? O que isso tem a ver? Então, a Dani já deu a deixa aí, né? O que nós temos a ver com isso? Tudo. Tudo a ver. A escola tem tudo a ver com isso, os pais têm tudo a ver com isso, né? Nós que somos responsáveis aí pela educação, pelo tratamento das crianças na clínica, temos tudo a ver com isso, porque a aprendizagem ela está diretamente relacionada
aos afetos. Aquilo que me afeta, né? Tem o método da Dani, inclusive, que chama método afetar, né? Aquilo que me afeta me faz mudar, me faz refletir, me faz transformar, me faz compreender, seja para o bem ou para o mal. Isso, né, a gente percebe. Então, é importante que a gente deixe vir as emoções, que a gente deixe a criança sentir e que a gente também aprenda a sentir junto com a criança, validar aquilo que ela está sentindo. Está tudo bem e não está tudo bem, né? E aí a gente tem esse processo emocional em todas as crianças. As típicas e as neurotípicas, todos nós temos. Só que cada um vai manifestar de um jeito. Cada um vai ter uma manifestação, às vezes, mais branda, às vezes mais intensa, às vezes mais apática. Mas todos nós temos. E é preciso observar e deixar que as emoções venham, né? Como falou na música do Roberto, seja ela para chorar ou seja ela para sorrir, ela tem que vir e ser colocada para fora. E a palavra emoção, gente, ela está relacionada, né, desde lá do latim, ao verbo emotio ou emovere, que significa movimento, agitação, perturbação. Por isso que muita gente, às vezes, não quer sentir. Porque fala assim, eu não quero ficar agitado. Não, esse menino está muito agitado, então não quero que ele sinta emoção, não. Né? Que ele vai ficar perturbado aí. Mas é mais nesse sentido de quê? De movimento. Quem não sente, não busca. Quem não busca, não evolui, porque a emoção ela nos move para algo, ela nos sinaliza alguma coisa, alguma necessidade nossa. E como a Dani falou, principalmente essa emoção de aprender, de motivar para buscar, né? Isso é muito importante, esse movimento. Então, esse emover, né, do latim, ele significa passar para fora. Esse para fora, né, é o e o mover, passar. Então, emover significa que a emoção ela precisa vir de dentro para fora. Ela precisa ser jogada para fora. Porque se eu internalizo ela, como está aí no cartãozinho de vocês, se eu fico contendo demais as minhas emoções, né, eu faço o quê? Eu reprimo. E aí ela fica dentro. Uma hora ou outra ela vai querer sair para fora. E aí ela pode sair através de uma doença física. Né? Ela pode sair, às vezes, de uma crise. Então, uma criança que, às vezes, não em casa, a gente não estimula ela a expressar, não valida as emoções, não pergunta como ela se sente, ela pode ir ficando tão reprimida que, de uma hora para outra, ela tem uma crise. Né? Ela tem um momento assim que você não entende. Oh, mas esse menino é tão tranquilo, por que ele está tendo essa crise? Porque, às vezes, ele foi jogando para dentro, e chega um momento que a emoção precisa sair. Né? Então, se essa emoção precisa sair, a gente precisa aprender a expressar e ensinar os nossos filhos a expressar. Então, Antônio Damasio, que é um grande estudioso das emoções, né? Ele fala e define que as emoções elas precisam estar integradas a esse mecanismo de adaptação. Elas servem para a gente adaptar ao mundo, adaptar a vida, adaptar a escola, adaptar a aprendizagem. E ele fala ainda que elas, né, estando reguladas, elas regulam a nossa sobrevivência fisiológica, social e é um poderoso mecanismo de aprendizagem. Então, uma criança que tem os seus afetos saudáveis, que tem as suas emoções reguladas, validadas pelos pais, que aprende a expressar as suas emoções, ela vai ter um mecanismo poderoso de aprendizagem. E é o que, né, hoje a gente vê falar muito aí da inteligência emocional, da gestão emocional. A gente vê muitas empresas hoje contratando e demitindo por inteligência emocional, né, porque às vezes contrata pela inteligência intelectual e depois demite pela inteligência emocional baixa, que o colaborador não consegue se adequar, não consegue flexibilizar, não consegue ter um bom relacionamento com os colegas. E assim a gente já vai construindo isso desde a escola, com as crianças. A criança autista, por exemplo, ela tem mais essa dificuldade de adaptação, de flexibilidade, mas não nada que não possa ser estimulado,
que não possa ser melhorado, que não possa ser respeitado também, porque existem momentos que a gente precisa respeitar essa singularidade daquela criança. E, tantos outros também, como, por exemplo, o TDAH, que é muito mais expansivo, muito mais, assim, às vezes ele gosta mesmo, daquela coisa da impulsividade, da agitação, da perturbação ali, da emoção. E a gente, às vezes, precisa de ajudar essa criança a regular essa emoção dela, para que ela foque mais, para que ela consiga estar presente ali naquela aula. Então, o Damásio ele vai trazendo isso, que as emoções elas são estados. Se é estado, gente, é permanente? Não. Aquilo que é estado, eu estou assim, quer dizer que isso vai passar. E uma comparação que eu acho muito interessante sobre as emoções é aquela historinha, não sei se vocês já ouviram, a historinha de que nós somos um barco no mar. E aí as emoções são as ondas desse mar. Às vezes as ondas vêm forte, parece que vai derrubar o barco, Outras vezes as emoções vêm como as ondas leves, mansa, que dá para o barco navegar. Mas aquela onda forte que vem, ela passa. Ela vem por um momento. Então, isso são as nossas emoções. Elas vão provocar alterações no fisiológico, reações motoras, porque vão liberar ali, os neurotransmissores vão liberar alguns hormônios no nosso corpo, e isso vai alterar a aprendizagem e o comportamento. Olha só como tudo está interligado, porque quando a gente tem alguns sinais assim de uma emoção muito forte, a nosso centro lá de atenção pode ser desconectado. Eu posso não focar mais naquilo ali. Não sei se vocês já passaram por isso, Talvez não, porque aqui acho que ninguém passou por nenhuma emoção assim, mas aquela fase assim da adolescência, que a pessoa tem aquela paixonite aguda, E às vezes levou aquele fora, e aí ele está lá na sala de aula, e ele fica lá viajando, pensando no apaixonado dele lá, fazendo coraçãozinho no caderno, desenhando ali, O que está acontecendo? O comportamento dele está voltado para desenhar ali no caderno, expressar aquele sentimento dele de afeto por aquela pessoa. Com isso, compromete o quê? A aprendizagem, porque ele não está presente ali naquele momento. Isso vai ser transitório, porque são estados. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso e não somente reprimir. Mas a gente tem que estar atento para trazer essa criança de volta, para trazer ela para aquele momento. Uma criança que está com muito medo, que está ansiosa demais, com medo do que vai acontecer, com medo da prova, ela vai conseguir prestar atenção nas questões? Não vai. Eu costumo brincar que aquele famoso branco que as pessoas falam assim, nossa, eu sabia tudo. Na hora da prova me deu um branco, eu estudei tudo. Lá em casa eu falei para o meu pai, falei para minha mãe, e chegou na prova, deu um branco. Eu falo que esse branco é como se no nosso cérebro tivesse, os neurotransmissores, estivesse tudo lá conectado, assim, juntinho, passando as informações. Na hora que dá esse branco, por quê? Você fica com medo ou ansioso, vai ter uma desregulação na sua respiração. A gente começa a respirar mais ofegante. Aí o oxigênio ele não chega por completo lá, o suficiente no cérebro para transmitir as informações. Aí é como se esses neurotransmissores desconectassem. A informação está aqui, mas ela não passa daqui para aqui, nem daqui para aqui. Fica lá. Eu sei que eu sei, mas eu não consigo transmitir, porque eu estou agitado fisiologicamente por causa da ansiedade, do medo, e vai afetar a minha transmissão de conhecimento. Ah, Cleide, o que a gente faz nessa hora? Respira. Ensina a criança a respirar, fazer a respiração consciente, nem vou falar diafragmática, a respiração consciente. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Então, você pode ensinar isso para a sua criança fazer todos os dias à noite na hora de dormir, porque ele vai disciplinando o cérebro dele para, na hora de uma situação de ameaça, na hora de uma situação que ele interpreta com perigo, ele consegue se regular através da respiração. Agora, se ele nunca fez essa respiração, se você nunca ajudou ele a fazer, ensinou ele a fazer, na hora
da prova, ele não vai conseguir. E mesmo que ele faça ela, ele não vai conseguir regular. Precisa ser uma prática, né? Por isso, a gente precisa de estímulos significativos para que a aprendizagem ocorra. Porque tem tudo a ver esses três aqui, né? Pensar, sentir e agir. A gente vai agir de acordo com o que a gente pensa e com o que a gente sente. Não tem como a gente pensar de um jeito, sentir de outro e agir de outro. Tem alguma coisa errada aí, né? Então, mesmo que a gente não perceba que seja algo inconsciente, é assim que acontece. E com a criança não é diferente, com o adolescente não é diferente. Se ele pensa que ele é incapaz, que ele tem um laudo, que ele tem um diagnóstico, e por isso ele não vai aprender, e por isso ele não vai conseguir sobressair como as outras crianças, ele se sente o quê? Ele se sente triste, ele se sente inferior, né? Ele se sente mal, ele se sente ansioso diante das outras crianças. E aí, como que ele age? Ele fica agitado, ou às vezes ele se esconde, ele não vai fazer o dever, porque ele acha que ele já vai errar, ele não vai querer participar da aula. Então, por isso, o pensamento é importante. E quem que vai ajudar essa criança a pensar? É a escola? Também é a escola, mas é principalmente quem está com ele em casa. Né? A figura paterna, a figura materna, no dia a dia. O que você fala para o seu filho quando ele tira uma nota A ou B? Né? O que você fala quando ele te mostra o dever? O que você tem falado para ele diante do diagnóstico que ele tem? Né? Será que você tem potencializado aquilo que ele tem de melhor, como a Dani falou, até mesmo, por exemplo, a fixação, né, que o autista tem é uma paixão que pode ser explorada, que pode ajudar ele na aprendizagem de outros conteúdos através daquilo ali. Né? Então, vamos potencializar através de frases que estimulam esse pensamento para que ele sinta melhor e aí ele vai ter ações mais assertivas. Então, a regulação das emoções e sentimentos, elas podem ser potencializadores da aprendizagem e do estudo. Quando a gente está bem, a gente fica mais focado, né? A gente aprende melhor. E aí eu até trouxe isso aqui, ó. Quando você não está bem, não está feliz, né? Eu resumi bastante, porque, né, se a gente for estudar lá na neurociência, tem nomes maiores, eu resumi só para a gente ter essa noção, ó. Quando estamos em um estado emocional desagradável, não estou bem, estou com raiva, estou triste, estou cansado, estou chateado, né? O que acontece? O nosso cérebro ele vai liberando hormônios, como os hormônios do estresse, por exemplo, o cortisol. Coloquei só um exemplo ali, tem outros também, tá? Que podem prejudicar o quê? A nossa memória e a capacidade de aprendizado. Porque para aprender eu preciso de quê? Da memória. Então, toda vez que eu não estou bem emocionalmente, eu posso ter uma descarga de algum hormônio que vai afetar isso aí. O contrário disso também funciona. Quando eu estou bem, eu estou feliz, eu estou happy, né? Nós estamos num estado agradável emocional. E aí o nosso cérebro vai liberar os neurotransmissores, como a dopamina, a endorfina, a serotonina, que faz a gente estar num estado legal emocional. Ajuda a aumentar o quê? A motivação. E automaticamente a nossa atenção, a gente fica mais focado naquilo ali que a gente está fazendo, porque a gente está com sensação de bem-estar. Né? Então, toda vez que eu tenho sensação de bem-estar, eu procuro fazer o meu melhor ali. Bom, então agora, né, eu trouxe para vocês alguns passos aí dessa regulação emocional. Como que você pode se autorregular? Porque a gente só ajuda alguém quando a gente ajudou a gente primeiro, tá? Lembra lá do avião, né? Quando a gente viaja de avião, fala que você tem que colocar a máscara primeiro em quem? Você mesmo, para depois você ajudar as outras pessoas. Eu estava até comentando com uma pessoa que teve bebê recente, né? Aí ela falando que, às vezes, a mãe passa da hora de comer, porque tem que dar mamar para bebê e não sei o quê. Aí eu falei, minha filha, eu não fazia isso, não. Minha mãe, minhas irmãs, o pessoal lá de casa até falava assim, parece que eu sou doida, porque chegava a hora de dar
por exemplo, a papinha para o meu menino, se eu tivesse com fome, eu ia lá e comia primeiro. E se você não vai dar, não? Falei, não, ele vai ficar enrolando para comer toda a vida, deixa eu me abastecer, que aí eu posso ficar tranquila com ele. Porque se eu tiver com fome, eu fico muito nervosa. E a mesma coisa, quando dava a hora de amamentar, um pouquinho antes, se eu tivesse que comer, eu comia, se tivesse que tomar água, eu tomava, para depois cuidar dele. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar dele com qualidade. Então, a gente precisa cuidar da gente primeiro. Então, por isso é importante que isso que eu estou falando aqui, você leve para aplicar com o seu filho, mas você leve primeiro para você. Porque todos nós, uma hora ou outra, precisamos nos regular. Então, para você regular as emoções, eu trouxe esses 5 passinhos aqui. Conheça as emoções. Isso que eu estou falando é uma forma de vocês conhecerem, mas vocês podem buscar mais através dos livros, dos estudos, através de vídeos, Perceber, tem um filme que eu sempre sugiro para os pais assistirem com as crianças, aquele filme que já está até antigo, mas ele é muito atual, que é o Divertidamente. Vocês já assistiram? Então, assim, quem não assistiu, assiste. Quem já assistiu, assiste de novo com o filho, para você ir percebendo, nomeando as emoções, qual emoção que está controlando ali no momento. Então, vamos conhecer as emoções. Precisamos também de identificar quando essa emoção manifesta. Validar essa emoção. Olha, eu estou sentindo isso, e isso é válido para o que eu estou vivendo. Avaliar a sua emoção. Essa emoção realmente está coerente, está necessária para isso que eu estou vivendo, e expressar essa emoção. Eu vou falar de cada um mais devagar, tá? Então, conhecendo as emoções, o primeiro passo é conhecer as emoções primárias. E aí a gente tem a raiva, a tristeza, a alegria, o medo, o amor e o nojo. Tem emoção que é agradável de sentir, e tem emoção que é desagradável de sentir. Então, raiva, vocês acham agradável sentir raiva? Medo, quem acha agradável sentir medo? Não? Tristeza, é agradável ou desagradável? E a alegria, gente? Agradável, O nojo, desagradável. E o amor? Agradável. Então, a gente tem 2 ali agradáveis para 4 desagradáveis. Então, perceba que a gente tem que potencializar muito essas 2, o amor e a alegria, para elas neutralizarem as outras, Porque senão a gente vai ter muito espaço para as outras. Então, a gente tem que potencializar. Bom, do identificar as emoções, como que a gente identifica? Primeira coisa, principalmente na criança, são os sinais no corpinho dela. Onde que ela sente o medo? Onde que ela sente a tristeza ou a raiva? Então, por exemplo, quando ela fala assim, não quero ir para a escola, não, estou com dor de barriga hoje, estou com muita dor de barriga. Aí ela não vai para a escola e ela não vai nem uma vez no banheiro e a dor de barriga passa. Então, essa dor de barriga pode estar associada a alguma emoção que ela sente ao vir para a escola. Muito provavelmente ansiedade, medo, de vir para a escola. Muitas vezes, quando a gente fala assim, nossa, hoje eu estou com o corpo pesado, estou andando arrastado, não estou bem hoje. Nosso corpo está dizendo que a gente está o quê, muitas vezes? Cansado, mas tem uma outra coisa que pesa, gente. Quem assistiu o filme Divertidamente? Ai, eu não aguento mais alegria. É a tristeza, A tristeza nos deixa assim com o corpo pesado, com a mente cansada, desanimado, com essa sensação do corpo também cansado. Então, a gente tem que perceber esses sinais nas crianças. Olha, ele está muito desanimado, ele não está querendo fazer o dever, ele não está querendo ir para a escola, ele não quer brincar com os coleguinhas, ele não quer assistir o desenho preferido, nem jogar ele está querendo esses dias, Então, pode ser que a emoção que está falando ali é a tristeza. Talvez ele está extremamente triste com alguma coisa e a gente usa esses sinais do corpo para perceber. Agora, quando o corpo está mais rígido, franze a testa, fecha a mão, e bate o pé e anda assim, patina lá, ele está com o quê? Raiva, Então, o corpo vai mostrando os sinais daquela emoção. Ele está com raiva. Quando faz aquela cara assim, essa aí é o mais fácil, Está com nojo.
E a alegria é quando a criança está leve, está falante, né? Então o corpo dela fica mais leve, mais movimento, então ela vai ser mais produtiva, né? O amor também traz, o amor e a alegria, eles andam muito juntos. Quando a criança se sente amada, ela fica feliz, ela fica alegre, ela demonstra isso. Qual a intensidade disso, gente? Quando o seu filho, ou quando você sente raiva, sente tristeza, sente medo, né, de 0 a 10, qual a intensidade? Porque, como eu falei, todos nós vamos sentir. Mas tem aqueles que vão no extremo em uma emoção. Por exemplo, tem criança que na hora da raiva, da birra, ele vai no volume máximo, né? Ele faz aquele estardalhaço mesmo. Tem criança que vai pegar pirraça, mas vai ficar ali no nível 5, 7, né? E assim por diante. E aí a gente vai percebendo o que está disparando isso. O gatilho é o que disparou, né? O que fez aquela criança ter aquele sentimento, aquela sensação? Qual o comportamento que ele emite diante disso? Né? Ele rola no chão, ele tranca no quarto, ele não fala com a gente. E o que será que está passando na mente dele? Qual o pensamento que ele está tendo para ele estar sentindo tudo isso? Então, isso é identificação. Isso é exercício, tá? A gente fala, eu sou de uma empresa que chama Treinando para a Vida, e a gente fala isso, a gente está sempre treinando. Não é que a gente vai saber e sair daqui sabendo, a gente vai treinar. A gente começa a observar, começa a perguntar, né? Vai lá, assiste o filme para ver, e vai treinando e vai fazendo esse exercício de descobrir. Valide a emoção. É muito comum, o menino está chorando, você fala assim, não chora não, menino. Para que você está chorando? Para de chorar, você não precisa chorar não, você tem tudo aqui em casa, eu faço tudo para você. Para que essa choradeira? A gente está invalidando a emoção. A gente pode falar que ele tem tudo? Pode, mas primeiro você vai validar, falar assim, ó, eu entendo que você esteja triste, eu entendo que você não gostou da resposta que eu te dei, eu entendo que você queria muito fazer isso e eu não deixei você fazer. Eu também, no seu lugar, me sentiria assim. Você vai usar empatia. Eu também, quando era criança, quando minha mãe falava, eu pegava pirraça, queria fazer, mas ela não deixava. Eu te entendo, meu filho. Mas, nesse momento, não é possível eu atender essa demanda. E, às vezes, está faltando muito isso. Os pais, para não ver a criança chorando, a criança começa a chorar, e fala assim, não, pega esse celular e vai fazer o que você quer, para você parar de chorar. Né? Ele não é firme no não. E ele não valida a emoção, porque a gente precisa chorar, porque a gente precisa sentir tristeza, mesmo que ela seja desagradável, porque o mundo vai nos fazer chorar. Tanto é o que está acontecendo hoje aí, né? Quantas ameaças, quanta rebeldia da juventude, inclusive atacando as escolas, indo para as escolas armado. Isso é por quê? Porque não aprendeu a ser validado na emoção dele, e, ao mesmo tempo, não aprendeu a ter uma barra, ter um não. Isso não pode. Isso você não vai fazer. Você pode até chorar, eu estou aqui do seu lado, vou ficar com você, mas você não vai. Então, enquanto a gente não tomar as rédeas da educação na nossa casa, nos afetos, nesse momento é um momento de retomada. Não é só a escola que tem que fazer isso, que tem que proteger, colocar polícia, colocar aquilo outro na escola, não. Nós, pais, eu sou mãe também, nós somos responsáveis por validar a emoção, mas também por colocar o limite. Tá? E aí, temos também que avaliar como que essa manifestação dessa emoção, ela está de acordo? Né? Nós precisamos expressar, que é o último passo lá. Mas o expressar tem que ser jogar tudo para o alto, tem que ser rolar no chão, tem que ser brigar com a professora, né? Tem que ser brigar com você, te bater. Outro dia eu presenciei uma criança, a mãe chamando para ir embora, e a mãe grávida. Aí a criança foi lá e bateu na barriga assim, e falou assim, eu não quero ir embora. Aí a mãe, na mesma hora, levantou, pegou ela pelo braço e falou assim, você não pode me bater, você não pode bater na barriga que o seu irmão está aqui dentro, e nós vamos embora agora. Aí eu achei essa mãe assim, até muito firme, né, nesse momento. Mas a criança, ela vai reagir, porque a gente reage, gente. A gente não gosta de levar não. Vai falar que a gente gosta? Não gosta. Então, a gente reage. Mas aí, o pai e a mãe têm esse papel fundamental de avaliar essa reação, de
ponderar com essa criança e de ensinar essa criança a fazer diferente, porque ela pode expressar de outra forma. Ela pode expressar, né, falando, ela pode expressar num desenho, numa pintura, ela pode expressar lendo, né, ela pode expressar dançando, cantando. A gente tem que aprender formas de expressar as emoções, porque isso é necessário e isso vai amenizar essas outras formas que as pessoas têm expressado. Então, outra coisa muito importante, sempre que tiver um problema emocional ou não, né? Eu estou falando das emoções, mas pode ser que não seja emocional, é chegar, olhar para o seu filho, colocar-se na altura dele e falar assim, então, nós temos um problema, que tal a gente encontrar uma solução junto? Como que a gente pode solucionar isso? Mas isso, gente, é trabalhoso. A gente não tem tempo, a gente tem muito serviço, a gente tem um corre para lá, um corre para cá. E aí a gente deixa passar uma coisa, outra coisa, outra coisa. Quando você resolver junto, já não dá mais. Então, vamos começar a conscientizar. É trabalhoso, porque educar dá trabalho. Tá? Se fosse fácil, né? Todo mundo tirava 10. Mas é um desafio. Então, a gente precisa se dar o trabalho de olhar para o nosso filho, de perguntar como nós vamos solucionar esse problema que nós temos. Você tirou nota baixa, você não está estudando, você está ficando muitas horas no computador. Qual é a sua sugestão? O que nós podemos planejar junto para melhorar esse rendimento seu, para melhorar o seu tempo de estudo? Tá? E aí eu trouxe algumas dicas práticas de regulação emocional, de 3 emoções principais que mais acontecem, né, com as crianças e que são mais intensas. A ansiedade. E aí a gente tem alguns instrumentos que você pode fazer em casa, pode construir com a criança, ou pode adquirir em algum lugar, né? Então, você pode usar muito técnica de distração. Quando a criança está ansiosa, ela volta o olhar para dentro. Isso também é um adulto. Ele volta para as manifestações do corpo. Então, você traz ele para fora. Então, você pode usar o relax, que é algum joguinho que ele gosta. Usar aquelas bolhas de sabão, porque elas acalmam, distrai. Massinha, né? Eu coloco até massinha mágica, porque às vezes a criança passa horas ali na massinha e aquilo vai acabando regulando isso aí. A respiração, que eu falei, consciente ou respiração circular. O que é respiração circular? Você vai pedir ele para tampar uma narina, puxar o ar e depois tampa a outra e puxa o ar. Nesse movimento de circular mesmo o ar dentro, né, das narinas. Afasta monstros, porque a ansiedade muitas vezes é porque ele acha que tem um monstro, que tem alguma coisa, né, que tem um bicho, algo que ele tem medo. Então, a gente, com os pequenininhos, principalmente, você pode criar um repelentezinho para monstro, colocar lá no quarto dele e falar, esse aqui afasta todos os monstros. Os monstros têm medo disso aqui. Então, você não precisa ficar com medo, porque toda vez que o monstro entrar aqui e ver esse repelente, ele sai correndo. Então, é uma forma também. Gênio dos pensamentos. Então, a gente pode fazer aquele desenho do gênio, da lâmpada, e falar que é o gênio dos pensamentos, que toda vez que ele tiver com um pensamento que não está ajudando ele, para ele perguntar para o gênio qual o pensamento melhor para aquela situação. Porque para a gente isso não funciona, que a gente é adulto, mas para criança funciona demais. Eu tinha lá em casa a garrafinha do gênio dos pensamentos, quando o meu menino era mais novo, né? Hoje ele está com 12 anos, mas quando ele era pequenininho, e ele ia comigo nas palestras, e ele mostrava os instrumentos da caixinha dele, né? Você chegou a fazer, né, Patrícia, treinamento de paz com a gente. Aí ele falava assim, de vez em quando eu chegava, via ele com o gênio dos pensamentos na mão, assim, eu falava assim, que era uma garrafinha, né, com líquidos incolorido e o adesivo que eu fiz. Aí ele ficava assim, falou assim, meu filho, o que é isso? Ah, mamãe, estou com uns pensamentos muito ruins, aí eu estou perguntando aqui para o gênio o que é de melhor para eu pensar. E aí eu via ele usando todos esses instrumentos. Então, eu via que realmente, ele foi meu laboratório, que realmente funciona, que acalmava, que modificava os pensamentos dele. Também a gente pode usar essa pergunta aqui, ó. O que de pior pode te acontecer? Ah, eu não quero ir na aula, não, porque eu estou com medo que vai ter um exercício lá, vai ter uma prova. Está me dando frio na barriga. Então, se você for, o que pior vai te acontecer? Pode te acontecer. Ah, eu não consegui fazer a prova. E se você não conseguir, o que de pior pode te acontecer? Ah, eu vou ficar com nota ruim. E se você ficar com nota ruim, o que de pior pode te acontecer? Ah, vou ter que estudar mais, né? Aí ele vai chegar numa resposta que, tipo assim, não
Ninguém vai morrer por causa disso. Então, não tem problema, você pode ir assim mesmo, né? Se você tirar nota ruim, não tem problema, depois você recupera. O importante é você estar lá, né? E a meditação. Tem no Netflix, eu queria colocar aqui, acabei esquecendo, Headspace, vocês conhecem? Netflix tem lá esse Headspace, acho que no YouTube também vocês podem achar. São meditaçõezinhas de 3 minutos, 5 minutos, de 10 minutos, você escolhe quantos minutos você quer. E aí, se você quer para dormir, para relaxar, aí vem um bonequinho e fica lá uma vozinha falando. Ótimo para fazer com as crianças, tá? Com os adolescentes. 3 minutos de meditação por dia, você já vai ter um resultado assim, imenso para aliviar a ansiedade, ok? Estou terminando, tá, gente? Regulação da raiva, né? O que fazer para regular a raiva? Primeiro, descobrir como que essa raiva aparece. O que deixa esse menino com tanta raiva assim, né? Depois, perceber no corpo, como que a raiva vem no corpo dessa criança. Porque a raiva é um dos que mais dá sinais assim também no corpo, muitas vezes. Abraço que acalma. Tem um abraço que a gente chama abraço do urso, que a gente usa essa técnica, inclusive, no consultório, com crianças muito agitadas, muito nervosas. O que é o abraço do urso? Você vai abraçar e não vai falar nada. E esse abraço é do urso, porque ele é um abraço de contenção. Quando a criança está esperneando, gritando, chorando, batendo, e ela quer até te bater, você pega e abraça, tá? Então, aí tem que ser, às vezes, o papai, que é mais forte, maior, né? Ou se a mamãe é grandona também. Mas tem que ser um abraço que vai conter ele ali. Não fala nada. Fica ali 1 minuto, mais ou menos, 2, ele vai cedendo. Na hora que ele ceder, você libera ele. E depois você conversa sobre aquilo ali. Não conversa na hora. Não tem aquela coisa que fala assim, quando você estiver com muita raiva, não discute. Então, né, deixa passar a raiva dele para depois você voltar. Então, o abraço é uma forma de conter, principalmente em ambientes. Às vezes você está num ambiente que você não quer chamar atenção. Você vai abraça a criança assim, ela vai gritar um pouquinho, vai espernear, mas daí a pouco ela vai acalmando, tá? Também estourar bolhas. Sabe aquela sacolinha de bolha que vem nos tanto de coisa que a gente compra aí na internet, chega tudo embrulhado naquelas bolhas? Usa isso, tem essas bolinhas na bolsa. Quando você vê que a criança está começando a ficar nervosa, não, vai estourar essas bolinhas aqui, que isso vai acalmando também. O relax, né, fazer alguma coisa que relaxa. As bolhas também ajudam, que é aquela bolinha de soprar, né? Palavra mágica. O que é a palavra mágica? Esse funciona muito com os maiorzinhos. Você combinar uma palavra para você mostrar para ele que ele está alterando. Geralmente, quando a pessoa vai ficando com raiva, o tom de voz dela vai alterando, mas ela não percebe. Isso acontece com a gente. A gente vai falando alto, e vai ficando bravo, e vai falando. E aí, se você combina com ele, fala assim, ó, toda vez que você começar a alterar, eu vou falar com você a palavra camisa verde. Ou eu vou falar com você a palavra banana. Então, vocês têm um combinado. Aí a criança começou a ficar agitada, começou a alterar, você põe a mão assim no ombro dela e fala, banana. Aí ele dá aquela acalmada. Por quê? Porque antes dele chegar no ápice da raiva, ele percebeu que ele estava alterado, porque você avisou para ele, tá? Então, é uma palavrinha que funciona muito também. E a atividade física, tá? É ótimo para ajudar a liberar essa raiva. Na nossa época era o olhar, né, gente? O pai e a mãe olhava para a gente, precisava nem falar camisa verde, a gente já sabia e já se regulava para... Já regulava rapidinho, né? E agora, gente, a regulação da tristeza. Primeira coisa para regular a tristeza é aceitar. Tá? Aceitar que a criança pode ficar triste, que nós ficamos tristes, que quando morre alguém, que morre o cachorrinho, que ela perde alguma coisa, que ela não ganhou o jogo que ela queria, ela vai ficar triste. Faz parte da vida, elaborar o luto, né? Aceita a tristeza. E aí promove uma atividade prazerosa. Viu que ele está mais cabisbaixo, que ele está mais tristinho, porque morreu o cachorrinho, porque não foi passear. Então, vamos fazer alguma coisa legal aqui, vamos, né, fazer um jogo, fazer uma brincadeira que ele gosta. E estimular a criança a fazer mesmo assim. Eu não estou querendo fazer, eu não estou bem para fazer, eu estou triste,
Mas vamos fazer mesmo assim? Mesmo você não querendo, a gente faz. Vamos ver se você melhora depois que a gente fizer. Isso quando você for convidar para fazer uma brincadeira, que às vezes a criança está tão triste que ela não quer brincar. Aí você fala assim, não, vamos brincar assim mesmo, vamos ver. Mesmo você não querendo, vamos brincar e vamos ver como que você vai se sentir depois. De novo, o gênio dos pensamentos, né? Para ajudar a mudar os pensamentos. Eu uso também o perfume da saudade, principalmente para aquelas crianças que ficam muito tristes, longe dos pais. Então, você pega um paninho ou algodãozinho, põe numa latinha com perfume, cheirinho, fala, toda vez que você sentir saudade da mamãe e do papai, você cheira, porque aí vai passando, que você vai saber que o cheirinho está com você, que o papai vai voltar, que a mamãe vai voltar. A massinha também. O apagador, geralmente era uma borrachinha que eu usava, né? Mas você pode usar uma outra coisa. Tipo assim, o que está causando a tristeza? Ah, meu coleguinha que não quis brincar comigo. Então, vamos pegar uma borracha e vamos apagar essa dor. Vamos lembrar do que é bom com esse coleguinha ou com outro coleguinha e assim por diante, tá? Pegaram aí a ideia? Deu para... Vou fazer só um adentro aqui. Mas de toda a regulação, gente, que a gente queria fechar ali daquelas 3, que todas que a Cleide trouxe ali, maravilhosa, é uma muito especial, que se chama oração. Né, Cleide? A gente, lá no Treinando para a Vida, a gente faz muito isso. Ensine os filhos a ter esse momento com Jesus. Seja qual for, né, a crença individual, mas que as crianças aprendam desde pequenininha a se regular pela fé, pela oração, né? Antes de dormir, sente com a sua criança, faça essa oração na beirada da cama, pede Papai do Céu para abençoar, porque isso também traz essa regulação interna, né? Que é a fé. Então, além de todas aquelas dali, a gente vai acrescentar, para fechar e amarrar tudo, a importância dessa fé, dessa criança ter essa regulação pela oração, tá? É a espiritualidade, né? Isso você pode aplicar também naquela parte que eu falei da meditação, né? Então, essa meditação, cada um pode aplicar a sua fé. Uns gostam de ler a Bíblia, outros gostam de fazer uma oração, outros gostam só de ouvir uma música, né? Então, vocês vão aplicar a espiritualidade, porque ela também ajuda na autorregulação. E aí, eu trouxe para vocês uma atividade que, inclusive, está no nosso e-book, tá? Quem recebeu um cartãozinho aí com QR Code, esse QR Code é exclusivo para os pais da Escola Educação Criativa. Nesse grupo lá que nós criamos, a gente vai enviar materiais para vocês e vai tirar dúvidas de vocês. Eu e a Dani vamos estar à disposição para tirar dúvidas, dar dica, enviar alguma coisa que a gente falou aqui, às vezes não deu tempo de anotar. Ah, Cleide, como é que é o nome do aplicativo que você falou? Como é que é o nome do filme? Aí a gente vai esclarecer. E lá a gente vai depois enviar no final, né, que nós vamos ter 3 formações. No final dessas 3, vocês vão ter um e-book com tudo que a gente falou aqui, inclusive com as atividades. Mas essa atividade, eu já quero falar dela, porque vocês já podem aplicar. Né? É uma atividade de calendário de ativação emocional positiva. O que é isso? Ativação de emoção agradável, de bem-estar. E aí você pega junto com a criança, né, a semana toda, e escolhe uma atividade por dia, que seja 5, 10 minutos, meia hora, 1 hora, não importa, mas que você vai cumprir com ele ao longo daquela semana, que vai ativar o bem-estar. Então, eu coloquei alguns exemplos aleatórios, mas cada um vai construir com a criança. Na segunda-feira, nós vamos ouvir sua música preferida. Né? Que horas nós vamos ouvir essa música? De manhã, ou de tarde, ou de noite, ou na hora do almoço? Que hora que nós vamos estar juntos para ouvir? Na terça, nós vamos escolher um jogo que você mais gosta para eu jogar com você. Né? Na quinta, né, vamos contar história. São exemplos, né, que eu coloquei. Na quarta, vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos brincar de alguma coisa. Tá? Às vezes, uma brincadeira oral, eu faço uma pergunta, uma charadinha. Às vezes, uma coisa assim, vamos falar todas as letras, todas as palavras que a gente lembra com a letra X, com a letra B. Né? É uma brincadeira que é divertido para a criança e que não custa nada. Na sexta, vamos ali na pracinha ou vamos em algum barzinho, algum lugar que a criança gosta. Né? Vamos comer aquela comida que você mais gosta, vamos liberar aí o sorvete, o chocolate, alguma coisa para dar, né, num dia da semana só um pouquinho, tá? Vamos fazer um passeio, vamos no parque, vamos no clube. Então,
Planeje, porque se a gente não planejar, a gente não faz. E a gente não acha tempo. Então, vai planejar com a criança o dia, a atividade, que horas nós vamos fazer. Vai ser só o papai, vai ser a mamãe, ou vai ser a mamãe e o papai, ou nós vamos revezar. Mas promova isso para o seu filho. Porque quanto mais ele ativar emoções positivas, menos lugar ele vai ter para as emoções negativas, tá? E aí, gente, chegando ao nosso finalzinho, né? O que você sente quando o seu filho sente tristeza, medo, ansiedade e raiva? Né? Vamos ficar com essa perguntinha: como eu me sinto? Eu lido bem com isso? Né? Ou eu fico querendo o tempo todo sair disso aí, eu não tolero ver ele chorando, eu não tolero ele ficar assim ou assado. Então, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Como eu me sinto quando a minha criança sente tudo isso aí? E, para finalizar, eu trouxe mais um videozinho para a gente fechar. Peraí. Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas, o modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que eu lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. Eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Esse vídeo, ele mexe muito com a gente, né? Eu já assisti ele várias vezes e todas as vezes a gente pensa nisso, né? Que os filhos estão nos observando e o que a gente tem trazido para esses filhos, né? O que a gente tem mostrado para eles. Então, é para a gente sair daqui com essa reflexão, se permitir sentir, se permitir viver, se permitir chorar e se permitir se emocionar, para que o seu filho também tenha essa liberdade de se emocionar. Então, eu e a Daniela, né, agradecemos vocês. Muito obrigada. Chegamos, então, ao final, muito felizes e gratos por esse momento. Agradecemos as ricas contribuições deixadas por Cleide e Daniela e aguardamos vocês no próximo encontro. A Educação Criativa agradece a presença de todos,
deseja que as famílias prossigam fazendo de cada lar um lugar seguro, de afeto e de proteção para as nossas preciosas crianças e adolescentes. Desejamos seu retorno seguro ao lar e informamos que a saída será na portaria aqui do ensino médio. Muito obrigada pela presença de vocês.